O texto áureo já foi lido e, não digo comentado, mas dado ênfase, quando Paulo diz: porque se anuncia o Evangelho, isso não é uma glória minha. Eu vou ler aqui em uma outra versão, vamos começar por aqui, pelo da lição. Porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. A palavra ai vem de castigo, ai vem de punição, né? Vamos para uma outra versão. Contudo, pregar o Evangelho não é nenhum mérito especial para mim, e eu não poderei deixar de pregá-lo. Mesmo que eu o quisesse, eu seria completamente infeliz. Ai de mim se não o fizer. Note que o ai continua também nesta versão, na versão Palavra Viva. Na linguagem atual, eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. O verbo ai está nessas três versões, como Paulo dizendo assim: eu serei punido, serei um miserável, se eu não anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nos salvou. Quem nunca assistiu, eu até oriento ou indico, assista aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. É muito interessante, muito bem trabalhado, muito bom você assistir. Viu? Você vai entender muitas coisas, porque ele traz a história da época, e é bem interessante mesmo. As prisões, os açoites, a vida e a história. E Lucas fez questão de, em Atos, trazer a história deste homem que foi perseguidor da igreja e se tornou perseguido. E quando era preso e apanhava, ele só dizia que o seu viver era Cristo e o seu morrer era lucro. E por esse texto áureo nós podemos então entender que não é mérito e orgulho de ninguém. Eu preguei para milhões de pessoas. Eu preguei, eu fiz. Esqueça, é mais do que um dever nosso da igreja anunciar o Evangelho de Cristo, como bem disse a verdade prática que trouxe a resposta ao nosso irmão Disney. Pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. E essa igreja, além dela ter missionários em algumas partes da nossa região, nós fazemos missões, porque durante um culto desse aqui, você que é membro dessa igreja, ou online ou presencial, e você que ajuda a mantê-la, a transmissão do nosso culto tem alcançado assim milhares e milhares de pessoas no mundo, podemos dizer quase que no mundo inteiro. E nós temos recebido relatos de pessoas de diversos países, inclusive países chamado fechado para o Evangelho, mas a pregação do Evangelho chega, e de alguma forma a própria tecnologia faz com que as pessoas ouçam na sua própria língua. Tem essa vantagem. E você já viu aqui no final de cada culto que a gente alcança aí uma média por culto de 50 mil dispositivos, seja tablet, celular, computador ou notebook, seja qual for o equipamento digital. É missões. Você está indo ao mesmo tempo em diversas partes do mundo com a pregação do Evangelho, a pregação do Calvário. Isso também é missões. Mas as missões locais não podem ser ignoradas. E todos os serviços de uma igreja, todos, não podem ser ignorados. Se você recebeu um cargo, uma função, chegue mais para cá, querido, venha ficar perto de nós. Se você recebeu um cargo e uma função no templo onde você congrega, amém. É porque Deus, através do líder, viu que você era capaz de executá-la. Mas saiba que mais importante do que um cargo que o líder viu em você,
Deus viu em você um potencial para falar do Filho dele a pessoas que estão na sua rua, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, onde você estiver. É muito melhor você dedicar sua vida ao evangelismo, a missões, a pregar o evangelho, de alguma maneira, Deus vai te dar estratégia, do que você ficar atrás de posições ou cargos em templos onde nós apenas reunimos para cultuar a Deus coletivamente, tá? Coletivamente. Por incrível que pareça, aqui nós temos pastores que sabem disso muito bem, que você nunca foi confrontado, você que já pastoreou, nunca foi confrontado por problemas de dissensões e problemas de confusões por alguém que queira evangelizar o bairro ou a rua, mas internamente querendo o cargo A ou o cargo B. E eu vou apresentar isso através da Bíblia. Quer ver só? Jesus tinha 12 homens, cada um, 12 homens, 12 apóstolos, porque não podemos misturar, discípulo, todos eram discípulos, mas Jesus tinha uma multidão que acompanhava, tinha os discípulos que eram seguidores fiéis, mas tinha os 12 apóstolos, e desses 12, 2 deles queriam apenas posições, não tinham entendido ainda o evangelho, e chegaram para Jesus e disseram: ó, quando o senhor for o rei, eu e meu irmão, um à direita e outro à esquerda. E a mamãe dele chegou e disse: é isso aí mesmo, nós queremos isso, os outros 10 que se virem. Enquanto que a missão do evangelho não era essa que Jesus estava ensinando, era o ide, era o pregar o evangelho. E dentro das escrituras você vai notar que, pela vontade da igreja primitiva judaica, o evangelho não teria saído de Jerusalém. Tanto é que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele faz um arrodeio para explicar o evangelho e que a salvação era dos judeus. Foi quando o Espírito Santo desceu, caiu, e aí começaram a falar em línguas, a profetizar, e quando isso chegou em Jerusalém, ficaram assombrados. Os gentios também podem receber? E infelizmente isso acontece em muitas igrejas, né? Parece-me que as pessoas têm uma lista de quem pode receber o evangelho e de quem não pode. E já vi isso ao longo dessa caminhada cristã, pessoas que apontam e dizem: para fulano de tal não tem mais salvação, nem adianta pregar. Parece até que ele foi no céu. Não foi não, irmão, porque lá não está escrito isso, tá? Vou retirar o que eu ia dizer. Não está, não foi não. A salvação é para todos. A salvação é para toda a humanidade. A obra do Calvário foi para alcançar o mundo inteiro. E é um dever, uma obrigação pregarmos. A estratégia, irmão, eu não sei pregar. A estratégia é Deus quem vai te dar. Seja cantando, seja entregando um folheto e falando que Jesus salva, seja com o seu próprio testemunho, seja como for. O importante é a pregação do evangelho. A lição de hoje nós temos apenas 2 tópicos, tá? O tópico primeiro, que é o alvo da obra missionária, cujo objetivo é apontar o alvo da obra missionária. O segundo tópico da nossa lição fala sobre pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão, cujo objetivo desse tópico é conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão, tá? Então esses são os objetivos da nossa lição de hoje. O propósito do evangelho de Cristo, diz a introdução, neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação. Até quando? Até Jesus voltar. Tá? Acredito que você já viu essa frase. Ah, irmão, mas o mundo todo já ouviu. Feira de Santana toda já ouviu o evangelho. Se eu disser que não, e se eu disser que tem pessoas aqui que nunca ouviu a pregação do evangelho? Ah, irmão, mas isso é impossível. Não é não, é possível. É possível. Pessoas que por uma tradição religiosa ou por um outro tipo de religião nunca ouviu falar do plano. Eu estou falando do evangelho aqui, é o plano da salvação. Não é ouvir falar de placas de igreja não, que essas estão espalhadas em todas as ruas. Em todas as ruas, em todos os bairros, tá? Mas ouvi falar sobre o plano salvífico da salvação. E se eu te disser que algumas pessoas também acreditam que para eles não tem mais jeito?
Você acredita que existem pessoas assim? Então há a necessidade da pregação do Evangelho até que Jesus volte, até que Ele retorne. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global. E há aquela noção de ser missionário em países de primeiro mundo. Tá? Eu quero ser enviado para tal lugar, eu quero que o Senhor me envie para tal lugar. Tá, é você quem escolhe? Não, o chamado de quem? Do mestre. Quem prepara? O mestre. Quem envia? Ele. Quem dá o saber? Ele. Então não é nós que escolhemos ir ou ficar, ou ir para tal lugar. Ah, se não for do meu jeito também eu não vou. Jesus sabe, sim sabe, mas está imposto sobre você, sobre mim, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura, o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos essa semana ou esta lição. Isso aqui é para quem começou a semana estudando, tá? Esse é o objetivo. Não importa. O Evangelho tem que chegar a cada país, a cada tribo, tem que chegar a cada lugar deste planeta, deste mundo, anunciando o plano da redenção, anunciando o plano da salvação. Se não for para anunciar o plano da salvação, não é evangelho, tá? Se for para anunciar os métodos meramente humanos, se for para anunciar os métodos religiosos, se for para anunciar dogmas e outras coisas mais, é melhor que não, porque essas coisas às vezes afastam os homens da presença de Deus em vez de aproximá-los, tá? Licença, irmãos. Ah, Jesus, aleluia, agora deu uma confortada, aleluia. Então é isso, a necessidade da pregação do Evangelho a toda criatura está imposta a cada cristão. Volta e meia a gente ouve alguém dizer assim: mas eu não tenho esse dom. Pregar é dom, ensinar é dom, mas anunciar a Cristo é obrigação, que se torna um dever nosso. Eu já encontrei aqui irmãos na rua entregando folheto falando de Jesus, em pleno dia de trabalho, em pleno meio de semana, tá? Isso é chamado, é sentir-se convocado. Gente, além do mais, o privilégio que você tem de dizer assim: eu estou anunciando a Cristo. Isso é um privilégio que nós não podemos nunca esquecer, que é um dos maiores privilégios do mundo. Às vezes, nós paramos e conversamos com amigos sobre tudo, sobre política, sobre esporte, sobre religião, sobre chuva, sobre sol, sobre plantação, sobre negócios, e você se sente feliz por aquele momento de estar entre amigos ali, falando destas coisas. Agora imagine só a alegria que é você poder falar de Jesus para as pessoas. Ah, irmão, mas as pessoas acham ruim falar de Jesus. É porque não conhece. É porque não conhece. É prova de que aquela pessoa ainda não conhece, e você deve continuar insistindo a falar de Jesus. Algumas pessoas que estão aqui não gostavam do Evangelho, não gostava de assistir um culto, não gostava de ouvir a palavra, achava chatice numa igreja, até que a insistência de alguém, de um missionário, de alguém que foi até você, alcançou a graça, alcançou o teu coração, alcançou a tua vida, tá? E quem disse que nós teremos a vantagem de ser aceito em qualquer lugar que chegamos? Tá, Jesus foi aceito em todos os lugares por onde ele passou? Primeiro lugar que Jesus foi rejeitado, quem lembra? Em casa. Quando Jesus volta, sai do batismo, vai para o deserto,
para ser tentado pelo diabo. Cansado, ele volta para onde? Para casa. Quando ele chega em Nazaré, foi uma confusão total. Jesus pega a mochila e vai morar em Cafarnaum, tá? Então Jesus foi rejeitado em casa. E quantas vezes por onde Jesus passou, tentaram prendê-lo, tentaram apedrejá-lo, e consideraram como um demônio e tantas coisas mais. Tá, me conte, a igreja primitiva achou facilidade para pregar o evangelho. Eram aplaudidos de pé. Os apóstolos não sofreram, eram condecorados por pregar o evangelho. Irmão, se você pensar isso, vamos lá. Comece a estudar sobre a história do cristianismo, o quanto esses homens sofreram. Você sabe como os 11 morreram? Você sabe como a igreja primitiva tentaram sufocar a igreja primitiva? Como foi que os primeiros cristãos sofreram e morreram? Você sabe como os missionários que foram espalhados pelo mundo foram recebidos? Como foram recebidos os primeiros missionários no Brasil? Você tem saber sobre isso? Quem disse que pregar o evangelho é conforto? Não é. Você não vai ser totalmente bem recebido em todos os lugares. Você pode ser até apedrejado. Você pode ser alvo de prisão até. Você é rechaçado. Tá. Você chega aqui em Feira de Santana, tem uma praça ali onde sempre tem alguém com o microfone pregando. Algumas pessoas ali ouvindo, e a maioria, o que é que diz? Doido, maluco. Tá, um dia, aquilo que o doido está pregando ali, ou o Espírito Santo vai transformar aquele que o chamou de doido, ou essa pessoa, se não aceitar a conversão, um dia ele vai lembrar: tive a oportunidade e rejeitei. Aí, você não tem o que fazer não, irmã, quem está corre, joga um balde de água, de lama, de outras coisas mais, tá? Pregar o evangelho é um desafio. Agora, é preciso a gente saber que essas coisas traz um privilégio muito grande. É muito mais privilégio do que qualquer outra função em cima desta terra. Anunciar o plano da salvação para uma pessoa, anunciar o plano da salvação para o ser humano, é muito mais importante do que você anunciar qualquer plano humano. Porque o plano humano, não estou dizendo que não pode, claro, e a igreja tem um papel também de falar sobre isso. Os planos da educação, da saúde, de tudo mais. Mas o papel primordial é o da vida eterna. O alvo da obra missionária. 1.1, fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade, desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, que diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. Apocalipse 5 e 9, que é a nossa leitura, né? Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica pode ser salvífica para todo ser humano, é o alvo sublime da nossa missão, tá? Vamos entender isso aqui? A leitura bíblica da lição traz o texto de Apocalipse, onde mostra sobre as vidas, as almas que
diziam: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, tal. O anjo, na verdade, que disse: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo e língua e nação, e povo, língua, povo e nação. Mas para que isso aqui, que a visão do Apocalipse é a visão de futuro, isso vai se cumprir ainda, mas se cumprirá porque o papel da igreja chegará até todos os povos, línguas e nações. Então, quando a igreja descobrir ou perceber que a importância de pregar o evangelho para todo mundo resultará nessa fala desse texto de Apocalipse, nós vamos ganhar o mundo para Cristo. Ganhar o mundo para Cristo. Alguém pode até pensar que há um povo específico, ou um título específico, ou uma denominação específica para evangelizar o mundo. Não. Esquece isso. Esquece isso. O evangelho será anunciado pelos cristãos, é verdade. Por nós, tá? Paulo até disse que uns anunciam por vanglória, outros anunciam por inveja. E ele ainda chegou a dizer: importa que está sendo anunciado. Não dá importância a isso não, importa que Cristo está sendo anunciado. Porém eu anuncio, disse ele, por uma obrigação, e ai de mim que não o faça, tá? Mas é sublime, gente, a nossa missão é sublime de anunciar o evangelho para a humanidade. E eu vou repetir: esquece a ideia de achar que a cidade, o bairro, todo mundo já ouviu o evangelho. Outra coisa, você não sabe qual é o dia que a obra do Espírito Santo se realizará no coração da pessoa. Talvez você já pregou 10, 20 vezes para alguém e ele nunca se converteu, nunca. Mas chega uma hora que você vai falar aquele dia e ele vai se converter. Poucos de nós aqui fizemos a nossa conversão a Cristo na primeira vez que ouvimos. Imagine se todos desistissem de falar de Jesus para nós. Mas houve alguém que falou a última vez, e aí o Espírito Santo disse: agora, chegou o momento. Então essa obra foi realizada através do Espírito Santo. Conta-se que um certo pastor, ele chegou em uma cidade e ele observou a cultura da cidade, que isso é bem importante, para preparar os sermões de acordo com o público que frequentava a igreja. Isso é óbvio. Veja que a pregação de Paulo em Atenas foi totalmente diferente da pregação dele em outras cidades, em outros lugares, em Roma e tantos outros lugares, tá? Então esse pastor, só que um dia ele foi surpreendido por a presença de uma grande autoridade da cidade que chegou no culto. O que ele fez? Mudou o sermão. Fez correto? Lógico que não. Ele mudou o sermão. Passou-se alguns dias, outra vez, em outro culto, aquele homem estava. Ele tornou mudar o sermão, porque era uma pessoa de autoridade, de grande conhecimento. E assim aconteceram 3 vezes. Na 4ª vez, aquele homem faz a decisão. Depois do culto, ele abraça. E sabe o que ele fez? Doutor, me diga, o senhor já esteve aqui em 4 cultos. Qual dos 4 cultos a palavra te tocou? Isso é uma preocupação tola, gente. Qual dos 4 cultos? Qual foi o sermão que a palavra lhe tocou? Do que o senhor ministrou? Sim. Bom, todos foram bonitos, mas nenhum dos 4 me tocou. Mas como assim?
E como o senhor fez a decisão? O senhor lembra aquele testemunho que o senhor leu? O senhor lembra aquele testemunho que o senhor leu? Tal dia? Sim, foi aquele testemunho que transformou a minha vida. É isso. Não precisa se preocupar. O Evangelho é simples. Já ministrei aqui uma vez sobre esse título, o Evangelho. E até contei uma história que as pessoas procuram enfeitar o Evangelho. Contei a história do sequilho com o ponto de goiabada. Não adianta querer acrescentar. Não adianta. A pregação do Evangelho é simples, meu amigo. Jesus te ama. Você tem uma alma. E o plano de Jesus foi para a sua vida também. Deus lhe abençoe. Claro que não vai ser esse ABC direto. O Espírito Santo vai estar na direção do que falar. Não tenha pressa pela conversão das pessoas. Tenha pressa em pregar o Evangelho. Não tenha pressa pela conversão das pessoas. Tenha pressa pela pregação do Evangelho. Amém? Lembrei do pastor Jonatas, amém ou não amém, né? Ah, Jesus, está quente, irmãos. Você que está no conforto de casa, assistindo aí, acompanhando, aqui está gotejando suor mesmo, viu? Bom, o 2.2 fala sobre o propósito global. Mateus 28:18, foi lido hoje. A palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isto reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus. A obra missionária, 1 Coríntios 9,16, diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. O propósito é global, é universal. É para todo o mundo. O que foi que o Senhor Jesus disse aos discípulos naquele encontro? Ide, fazei discípulos de todas as nações. E eu vou repetir aqui o que eu disse no início. Parece que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, não entendeu essa fala de Jesus. Aliás, desde a antiguidade, desde Gênesis, que você vai alcançar pontos, referências, apontando Deus para o mundo inteiro, não só para uma nação. O fato de Deus ter escolhido e eleito uma nação para dela nascer o Messias, não quer dizer que Deus rejeitou os outros povos, de jeito nenhum, tá? Deus não rejeitou. O plano e propósito de Deus é para toda a humanidade, toda a humanidade. E aí Paulo disse que, havendo na antiguidade, Deus existia apenas gentio e judeus, Deus dos dois povos pegou um e formou a igreja. É por isso que nós não podemos trazer para dentro da igreja a ideia judaizante, tá? A ideia judaizante. Nós somos o povo de Deus, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido pelo sangue do Cordeiro. A igreja é o povo, vamos dizer, o novo Israel de Deus, tá? Mas é formado por diversas etnias, pelo mundo inteiro. Talvez a nação que você diz assim, aquela nação bem fechada ao cristianismo, lá dentro tem uma igreja fiel, nem que seja cultuando em porões, mas tem gente fiel a Deus lá, tá? Saiba disso, tem alguém lá. Bom, pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão, responsabilidade, a missão dada a cada um de nós.
no seu carro um versículo, um adesivo com um versículo. Quem gosta de camisetas estampadas, um versículo evangelístico, a sua linguagem, a sua fala, lhe denuncia que você é cristão e Deus vai abrir uma porta para você falar de Jesus. Quando se fala de evangelismo, é impossível não lembrar de Filipe, quando o Espírito Santo diz: ô Filipe, desce na estrada de Gaza, que está deserta, desce. O Espírito Santo mandar Filipe ir para uma cidade habitada é uma coisa, mas mandar ir para uma região deserta é outra. O que Filipe fez? Foi. Quando ele pega a estrada de Gaza, passava por ali uma comitiva da Etiópia, que estava voltando de Jerusalém. Eram etíopes, que a história conta que eles tinham linhagem, sangue judeus, linhagem judaica, e que ia a Jerusalém todos os anos. Nessa comitiva tinha um eunuco, que era o principal líder da comitiva, e o Espírito Santo então disse a Filipe: aproxima da carruagem. Filipe aproximou. Quando aproximou, Filipe descobria que aquele homem estava lendo o rolo onde ficava o livro de Isaías, sobre a apresentação do homem das dores, daquele homem que levou sobre si as dores. É Isaías quanto? Me lembra aí? Quem lembrar me fala aí. Deu um branco aqui. E aí o etíope então, Filipe então pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como eu vou entender? Eu quero saber, o profeta está falando de quem aqui? De si mesmo ou de outro? Eu acho isso muito interessante. Isaías 53, ótimo, isso mesmo. Isaías 53, eu acho isso fantástico. Nós deveríamos ser como aquele etíope, sabia? Para entender melhor as escrituras. Quem escreveu isso aqui? Foi Lucas. O livro de Atos foi Lucas. Lucas estava falando de quem? Vamos dizer, essa noção de literatura deve ter na vida da igreja. Lembra da igreja de Bereia, que os apóstolos pregavam, e quando eles terminavam a pregação, a igreja ia conferir se o que eles falaram estava nas escrituras. Bom, Filipe se aproxima, e aí então diz: não, o profeta estava falando de outro, e aí ele foi falar sobre Jesus. Irmãos, momentos depois, naquela viagem, não sei quantos quilômetros viajaram, o etíope disse assim: olha a água aqui, alguma coisa me impede de ser batizado? Agora eu vou falar algo aqui, viu, pastor Luciano? Quem de nós batizaria aquele etíope no primeiro dia do evangelismo? Quem de nós batizaríamos? Qual igreja batizaria? Qual denominação arriscaria batizar? Vou deixar a pergunta no ar, tá? Filipe disse assim: claro, é lícito se tu crê de todo o teu coração. Eu creio, e foi batizado. Tá? Então, Filipe foi enviado para pregar numa região que o próprio Espírito disse: está deserto. Mas ele foi. Tinha alguém que precisava ouvir. Se você quiser saber mais sobre aqueles povos depois desse dia, pesquise e estude. Como também tem essa questão, né?
É verdade, bem lembrado. Todos nós temos, portanto, essa responsabilidade de todo cristão, tá? Todo cristão tem essa responsabilidade. No 1.1 do tópico 2, nós temos aqui algumas perguntinhas, 7 no total, 7 perguntas. Qual é a nossa disposição? Aliás, já são 8 com a do subtópico. Dá uma olhadinha aí para você ver. Qual a nossa disposição? 1. 2. Como está a disposição de levar o evangelho a todo mundo? 3. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? 4. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? 5. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? 6. E os jovens crentes? 7. Eles enxergaram a grande urgência desse trabalho? 8. Estamos prontos a dar a nossa vida por essa grande obra? 8 perguntas dentro desse primeiro ponto do tópico 2. Não vou responder não, tá? Essas 8 perguntas aqui o escritor colocou para cada um de nós analisarmos. São 8 perguntas aqui. Você está com a lição aí? Leia de novo esse texto. Eu não sei se você descobriu essas 8 perguntas. Eu vou deixar que você leia por um instante. Eu vou instigar você a ler. Pegue aí o seu aplicativo e leia o primeiro subtópico do tópico 2, até onde está a referência de Atos 20 e 24. Por favor, lê de novo. E perceba aí essas 8 perguntas. Você de casa que tem a lição também pode observar. Essas 8 perguntas aqui não é para o professor responder. Essas 8 perguntas aqui é para nós alunos respondermos. Alguma dessas perguntas vai tocar em você, vai tocar em mim, tá? Disso aqui nós podemos tomar uma direção, um rumo, ok? Meu Deus do céu, o relógio voou, né? Lido então? Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atendeu ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não recebeu o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Está aí a resposta para as perguntas. Não é fácil pregar o evangelho. Eu vou repetir, nem sempre você vai ser bem recebido. Há poucos dias, nós trocamos aqui um evento por evangelismo. Um evento que acontecia todas as sextas-feiras, por um evangelismo no sábado à tarde. Pastor Valmir. Primeiro dia, 8 pessoas, pastor Valmir. Segundo dia, 6 pessoas. Terceiro dia, 4. E no quarto dia, 2 pessoas. Evangelismo é isso. É isso. Não é fácil. Não é fácil. Primeiro, tem pessoas que têm medo de evangelizar. Você sabia que tem pessoas que lhe recebem com um facão na mão? E olha, eu estou falando para muita gente no Norte e Nordeste que sabe dessas histórias. O camarada pega o facão e lhe recebe, tá? Recebe com vasilhas sujas, dejetos. Pregar o evangelho não é fácil, tá? Não é fácil mesmo, mas é uma imposição, é um dever.
para a igreja de Cristo anunciar e proclamar o plano da salvação. Se nós entendermos que no texto áureo, e eu li em outras versões, não é vamos dizer assim, um orgulho, eu sou pregador do Evangelho, porque eu fiz e aconteci. Não, para com isso, nós não fizemos foi nada, em relação ao que Cristo fez por nós, nada, nada. Então é hora de tomarmos a decisão de proclamarmos o Evangelho. E eu vou repetir: Deus vai te dar estratégias. Tem aquela pessoa que não sabe falar de Jesus e diz assim: ô seu João, vamos no culto hoje. Pronto, já é pregando o Evangelho. E a pessoa não vai. Na segunda vez, uns 15 dias depois, de novo, e a pessoa rejeita, até que um dia eu vou para ver se esse homem para de me convidar, de me importunar, e é naquele dia que o Espírito Santo salva. Quantas pessoas que entraram ébrias em um culto, com a ideia de bagunçar, e o Espírito Santo foi lá e quebrantou o coração. E você conhece muitos outros casos. E eu vou repetir a frase que eu disse há pouco, para chegarmos à conclusão. Não se preocupe com a conversão das pessoas. Se preocupe com a pregação do Evangelho. Não fale de si mesmo, nem da sua denominação. Fale do plano da salvação. Fale de Jesus. Fale de Cristo. Se alguém lhe perguntar, tudo bem, mas primeiro fale de Jesus, por favor. Fale do grande amor de Cristo. Fale do grande perdão. Fale das grandezas da vida eterna. Eu acredito que você aqui ou em casa já ouviu também o cristão raivoso, que quando alguém fala mal do Evangelho, deseja logo que aquela pessoa morra e se perca. Por amor de Deus, os que crucificaram a Cristo, Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que falas. O meu desejo é nas bodas do Cordeiro olhar para a mesa e ver aqueles que foram notícias ruins em minha nação, assentados lá. Aqueles que praticaram as terríveis atrocidades sendo usados pelo inimigo. Irmão, por amor de Deus, pela lógica das Escrituras, não deseja ninguém ir para o mal, não, se perder, não. Não deseja, não, crente, por amor de Deus. Pode ser o teu pior, aquela pessoa que fez o pior com você. Ore para que Jesus é salvo, porque, gente, a vida eterna sem Deus vai ser cruel. Vai ser cruel. Eu vou repetir: aqueles cujas notícias nos entristece e nos traz ira, eu quero encontrá-los nas bodas do Cordeiro. Quero vê-los assentados perto de mim, porque eu também não mereço a salvação, porque eu também não mereço a vida eterna. E infelizmente nós temos uma igreja hoje que deseja que alguns se percam. Por amor de Deus, por amor de Deus, vamos mudar esse raciocínio, essa ideia, tá? Vamos mudar isso. Eu quero concluir o tópico e pastor Manassés fazer aqui uma conclusão, subtópico 2 do 2.
pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros: obrigação e punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégios, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é opção para o cristão, mas uma imposição divina. Espero que essa lição mude a mentalidade nossa e de muitos de nós que temos esse dever. E eu vou repetir: é honra, é privilégio você ser pregoeiro do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, nos guarde. Àqueles a quem eu não consegui ser bem claro, peço desculpas, é a minha linguagem, mas espero que tenhamos entendido. E encerro dizendo: não se preocupe com o dia da conversão do pecador, se preocupe em pregar o evangelho para ele. Pastor, vocês. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem? Amém. Graças a Deus, Deus nos proporciona mais uma oportunidade para estarmos em sua casa e aprendermos um pouco mais acerca da sua palavra. Nós estamos findando aqui, estamos na penúltima lição, não é isso? Isso. A próxima lição vai falar sobre missões e a volta do Senhor Jesus, e a gente fecha esse trimestre que foi de muita qualidade, no sentido de aprender o real significado acerca de missões. A igreja não pode parar de falar sobre missões. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra semelhante a essa, nós somos compungidos a desenvolver em nós o missionário que Deus deseja que nós sejamos. O desejo de Deus para todos nós é que nós nos tornemos verdadeiros missionários, discípulos de Jesus. A palavra discípulo vem do latim, discípulos com U, significa aquele que aprendeu uma filosofia de um mestre e coloca em prática aquilo que aprendeu. E vez por outra, nós precisamos ser confrontados com a nossa missão enquanto discípulos, enquanto missionários. Será que de fato nós estamos desenvolvendo o nosso papel como missionário? E nós vemos aqui em todas essas lições que Deus é o primeiro missionário, que Deus levantou algumas nações, como por exemplo Israel, para ser uma nação missionária e ganhar as demais nações. Aprendemos que no bojo do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento, tudo se desenrola para o sentido missionário, a crucificação de Cristo, e aí vem aqui os pais da igreja, os apóstolos, entre eles o apóstolo Paulo, intensificando mais ainda essa questão missionária em nós, para que nós desenvolvamos de fato o ofício missionário. O que o apóstolo traz aqui no texto áureo, esse texto é muito impactante, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Esse versículo por si só precisa impactar a nossa vida,
e ter o apóstolo como exemplo de um grande missionário no seu tempo. Mateus capítulo de número 28, Jesus disse: "E de fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Nós precisamos ter a consciência disso. E aqui mora um conceito equivocado de quem entende que uma pregação está restrito a uma oportunidade como essa que eu estou tendo. A pregação não é só quando eu pego um microfone na mão e tenho aí 1 hora, meia hora, 45 minutos para expor um texto bíblico. Isso aqui não é só isso que é pregação, não é só isso que é pregação. O pastor Zé Luiz trouxe aqui alguns elementos da pregação que não necessariamente se restringe só ao púlpito, só à igreja. Por exemplo, a forma de nós nos comportarmos é uma pregação. Quando alguém olha para nós, esse alguém precisa ver em nós uma pregação sem necessariamente a gente abrir a boca. É por isso que tem um texto que o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas. Cartas vivas aqui significa dizer aquele que olha para você e consegue ler, aquele que está exposto em você. Então, o nosso posicionamento, o nosso comportamento já é uma pregação. A nossa forma de falar é uma pregação. As nossas atitudes é uma pregação. A pregação não se restringe, não se resume só ao microfone na mão. Você pode pregar. Tem N formas de se pregar a palavra de Deus, e ninguém pode correr dessa obrigação. O que a gente precisa entender aqui, que foi muito bem explicitado pelo pastor José Luiz, é que a pregação é uma obrigação de Deus para nós. Não, Deus não está pedindo, não, Ele está mandando, irmão. Deus não está pedindo. Olha, aqueles que receberam de graça o Evangelho, agora se puderem, não é se puderem, não é se tiver vontade, não é se estiver confortável. Porque quer ver uma coisa? Por que muita gente não quer pregar? É porque a pregação em si, ela é desconfortável. A pregação em si é desconfortável. A gente que prega, e principalmente aqui no púlpito, você não queira saber a quantidade de coisas que nos acontecem antes, durante e depois da pregação. Tem pregação que eu já tive várias vezes que preguei, várias vezes. Quando terminei de pregar, fiquei com vergonha. Que pregação ruim, meu Deus do céu. Mas depois do culto chega alguém na gente e diz assim: pastor, que palavra que falou comigo. Ó, para isso. É muito desconfortável pregar. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse assim: ó, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque a pregação gera marcas. A pregação gera desconforto. A pregação gera perseguição. A pregação gera dor. A pregação gera problema. A pregação gera perseguição. Agora, por que no mundo de hoje se vê... Eu já estou terminando, irmão, rapidinho. Por que no mundo de hoje se vê muitos pregadores que se ausentam do verdadeiro foco da pregação, que é Cristo? Posso falar?
É porque, lamentavelmente, a nossa geração entendeu a pregação como elemento necessário para um destaque pessoal. Muitos fizeram da pregação comércio, mercado, e vivem em detrimento disso. É importante até ressaltar que nos dias de hoje, a pregação traz status, quando na verdade não é para trazer status. Quando ela alcança o seu objetivo, ela não traz status. Porque, primeiro, quem prega não anuncia a si mesmo, anuncia Cristo. Quem prega não fala de si mesmo, fala de Cristo. Quem prega não quer aparecer, quer que Cristo apareça. Então, em suma, em resumo, o que a lição de hoje nos traz é a importância da pregação para todos os povos. Eu, você, nós somos pregadores da palavra de Deus e temos essa responsabilidade. E para que nós não sejamos punidos, e olha bem a expressão, para que nós não sejamos punidos, eu vou repetir de novo, para que nós não sejamos punidos, devemos pregar a palavra de Deus, aqui, ali e além, aonde Deus nos mandar. Amém?